Mais um vídeo aqui no Resposta Objetiva. Vamos responder aqui a pergunta da pastora Edna. Ela pergunta, apóstola, se uma pessoa morrer num ambiente de trevas, qual é o destino dela? Eu diria, se uma pessoa morrer em trevas, né? Talvez seria a colocação mais adequada nesse contexto. A pessoa, quando ela morre em trevas, ela vai para o ambiente qual ela está conectada em frequência, né? Sempre é assim, tanto para o ambiente da luz quanto para o ambiente das trevas. A pessoa, quando ela parte, né, dessa terra, ela vai para o plano espiritual e normalmente ela vai para o ambiente que ela carrega dentro dela, certo? O período de tempo que ela vai passar ali depende muito dela também. A gente tem que entender que o que nos segura dentro de um ambiente espiritual são as energias que nós carregamos. Então, a questão de prisão dimensional para um ser espiritual não é algo que Deus impõe ou que Deus determina. A pessoa ela fica presa, seja estando fisicamente aqui ou depois que ela morreu, ela vai ficar em algumas regiões se ela tem uma carga vibracional igual àquela região, né? Se ela se associa com aquele espaço, com aquele ambiente. Então, existe muitas coisas a se entender, né, a respeito da vida após a morte, ou da vida literalmente, porque na verdade depois que morre para esse plano físico é que a pessoa entra realmente na vida, como disse Jesus. Se a pessoa estiver uma vida de luz, uma vida de consciência, né, vivendo consciente espiritualmente, ela vai para planos elevados, né, conforme as frequências que ela já está vivendo dentro dela. Se vai para regiões inferiores, é porque ela está conectada com regiões inferiores. Agora, o tempo que ela vai passar lá depende muito desta consciência também. Por quê? Porque quando a pessoa ela vive com um tipo de consciência, ela se fecha para outra realidade. Sempre lembrando que para aqueles que estão vivos aqui na Terra e para aqueles também que partem e vão para regiões inferiores, os céus sempre estarão trabalhando para o resgate. A comitiva do céu, o trabalho do Pai, junto com todos os anjos, sempre é resgatar as pessoas, independente de que dimensão espiritual elas estejam. Agora, o que atormenta, o que faz as pessoas se manterem presas, né? Conforme a Bíblia fala que Jesus ele desceu às regiões inferiores e ali pregou aos espíritos em prisão. Veja que eram seres que estavam nessas regiões desde a época de Noé. A gente sabe que para purificação, dependendo do nível que a pessoa esteja, pouco tempo já é suficiente, mas as consciências que vivem, na verdade, inconscientes da realidade espiritual, elas resistem, elas estão fechadas. Assim como também aqui na Terra muitas pessoas estão fechadas para o agir do Espírito Santo, né? Para a libertação, para o resgate, para ouvir a voz de Deus. Então, quanto mais regiões inferiores, mais as pessoas, os seres, né, espirituais agora ficam fechados para um resgate, para uma abertura espiritual. Né? Por isso que, se até mesmo aqui na dimensão terra, Jesus teve que usar o termo, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então os céus estão constantemente trabalhando para o resgate, mas as pessoas se fecham nas suas consciências, se fecham dentro de si e por isso às vezes demora, né? Você vai ver que pelo entendimento, espíritos que estavam ali desde a época de Noé, Jesus teve que descer para resgatar eles. Esta é a missão do Filho de Deus, resgatar aqueles que haviam se perdido, né? Outra pergunta que ela coloca aqui, quem decide estas coisas
É uma equipe específica? Quem decide essas coisas é sempre a consciência soberana, o Pai, né? Ele trabalha para resgatar, porém, muitas vezes há resistência. Então, pode se prolongar, às vezes, uma pessoa em dimensão de trevas, exatamente, né? Quando eu falo pessoa, estou falando de almas, é claro, e então pode se demorar devido à resistência. Muitas pessoas, quando elas vivem sem conhecer o plano espiritual, quando elas morrem, parte para o outro lado, elas dão trabalho, porque na verdade elas ficam, assim como estão perdidas aqui na Terra em relação à espiritualidade, no plano espiritual também elas ficam perdidas, sem direção. Ao passo que uma pessoa que tem consciência da espiritualidade, quando ela morre, ela simplesmente segue a luz, e mesmo que os anjos estão ali para conduzir ela, ela também já sabe aonde ela tem que seguir, né? Sempre, todas as almas, estejam fisicamente aqui na Terra ou estejam em outras regiões do plano espiritual, sempre vai ter, né, seres de alta luz que estarão ao lado deles. A diferença é que os seres de luz só podem nos ajudar quando nós nos abrimos, né? Isso serve de ensinamento para quem quer saber de vida pós-morte, mas também para quem quer saber aqui deste plano. Nós nos conectamos por frequência. Se nós nos abrimos à luz, os seres de luz vêm e nos ajudam. Se nós, infelizmente, estamos movimentando, agindo com uma consciência de trevas, infelizmente as conexões serão conexões inferiores. E se alimentarmos uma vida toda nas trevas, logicamente, se não houver mudança, né, que é o chamado arrependimento, infelizmente, quando a pessoa morrer, ela vai descer exatamente para aquilo que ela abrigou dentro do coração dela o tempo todo. São frequências espirituais, ambientes espirituais, consciências que se unem em torno de a mesma vibração. Deus abençoe, espero que esse ensino tenha te ajudado e vamos multiplicar consciência.